O senhor apoia a liberação das drogas como a Anitta, professor? Passar para o Glauco. Primeiro começar, que drogas, né? Porque se eu vou pegar o remédio... Não, ela citou drogas na declaração dela. Aí eu não vi essa declaração, mas eu sou a favor da liberação da cannabis sativa e do canabidiol, que o Bolsonaro é contra, e vários dos parlamentares dele são contra, e o Brasil é um dos maiores produtores, a USP é o maior produtor do remédio canabidiol. E da maconha, né? Professor? E é a cannabis, né, meu querido? Você quer jogar pro público aí? E que é nos Estados Unidos... eu tô perguntando da maconha mesmo, de fumar maconha. Então, aí os Estados Unidos, o filho dele fumava, né? Ele falou assim, tem uma vez que ele falou, meu filho não tá aqui para votar em mim, tá lá no Havaí fumando, né? Então lá, o filho dele morava nos Estados Unidos é liberado. Senhor, eu tô perguntando de maneira objetiva. Então, eu tô respondendo. É a favor ou não? Eu vou responder, Rafael. Os Estados Unidos, que ele gosta muito de citar pelo complexo de vira-lata que ele possui, é liberado. Só o Brasil, e ele tem essa imagem de conservadorismo, por isso que ele mantém esses 28% aí de público, né? Que quer ter esse conservadorismo e ir contra. Sendo que é uma guerra inócua. É o Tropa de Elite 2, né? Ele é o Tropa de aquele cara lá da milícia, né? Que quer ir contra a maconha, a legalização da maconha. Então, sim, eu sou a favor que ia acabar com a morte de muita gente. Porque a maioria fuma, Rafael, na periferia. E aí fica botando a polícia, que é trabalhador, gente trabalhadora, que está lá trabalhando, para ir matar trabalhador também, por causa de chefes do tráfico que estão lá em cima, né, vivendo bem. Nem no Brasil estão, tá fora do Brasil. E para deixar claro, para ver que a minha posição aqui não é de um lulista radical, uma das pessoas que eu admiro muito no estado de Goiás é o Major Araújo, né, que é um bolsonarista, mas ele sempre foi muito correto comigo, nunca me atacou como esquerdista, como nada. E ele sabe que, sim, esses artistas influenciam. Senão, o Marconi não tinha ganho as eleições de 1998 e outros tantos não ganharam as eleições, inclusive o Bolsonaro, que teve muito engajamento na eleição que ele ganhou e a maioria está agora arrependida de ter apoiado ele, está saindo fora. O Glauco ainda está, mas ele vai mudar. Eu vou conseguir mudar a mente dele até nos próximos debates. Ele vai ver que até o Temer mudou. Professor, o Temer que ajudou o Bolsonaro, essa semana mudou, falou assim, melhor não, melhor sair fora que o Bolsonaro está falando mal do nosso país até para os estrangeiros. Professor, então o Temer, o Glauco vai mudar. Eu sugiro que o senhor abra... O Caiado já está indo para o lado do Bolsonaro. Deixa eu passar a bola agora, professor, senão o senhor monopoliza. Professor, é melhor não monopolizar. Eu sugiro que o senhor abra uma revista de fofoca, porque o senhor está muito bem cheio de fofocas. Porque o fato é, professor, o que eu acho engraçado, Rafael, e você que é um público inteligente que nos assiste, é que as pessoas que decantam essa liberalização das drogas, elas não entendem que a droga... Rafael. Nós estávamos falando de Anitta, que falou sobre Lula liberar drogas. Eu perguntei isso. É porque a Anitta deu uma declaração a respeito de... isso interfere? Ela interfere porque ela está apoiando nesse momento mas aí é o candidato conservadorismo Lula. De vocês, né? Bom, não, é uma pergunta de um apresentador, de um jornalista. Eu cutuco os dois lados. Mas então cutuca ele também, porque você não cutuquei. Pergunta do Bolsonaro aí, vou filho cutucar dele muitas vezes. Delegado Valdir disse aqui nesse programa que um dos filhos do Bolsonaro fuma maconha escondido. Esse discurso, ele é hipócrita, na sua opinião? Pronto, fiz a pergunta. O que eu acho o seguinte, sobre a fofoca de delegado Valdir, tem fofoca contra o delegado Valdir também, falando de pó royal, não é? Que delegado Valdir é consumidor aí de outras coisas, de substâncias, mas a gente não está aqui para falar em fofoca. Vamos analisar, porque nós estamos olhando para o funcionamento do Brasil no futuro. Então, quando nós trazemos para um debate de presidentes da República sobre a liberalização ou não, ou descriminalização ou não de drogas, no caso maconha, que foi sugerido por Anitta, o presidente Lula, nós precisamos de entender, e que muitos defendem, é isso que eu gostaria de trazer reflexão para você que é telespectador e é desperto e é inteligente. Não tem como nós dissociarmos o consumo de substâncias psicoativas, no caso maconha, que é absolutamente alicerçada numa cadeia produtiva que é criminosa.
Quem que você acha que produz maconha? Quem você acha que transporta maconha? Quem que você acha O agente que distribui? da aeronave, Professor, da deixa eu terminar. aeronáutica. Por gentileza, Tava professor. usando cocaína Professor, junto deixa com eu o ca- terminar, com o Bolsonaro professor. aí. Que é cliente do Lula há muito tempo e que foi pego no governo Bolsonaro. Foi Bom, pego com o então Bolsonaro, terminando, dentro do avião do quando Bolsonaro. nós liberamos o consumo, mesmo recreativo, o canabidiol, professor, eu acho sim que é benéfico para a saúde. E precisa ser liberado e Sim, o eu acho Bolsonaro sim. não conseguiu Agora, liberar. isso é um debate para outro, outro tema. Porque outro tema. A Anitta não perguntou isso. A Anitta falou de liberdade. Ela sugeriu. Não. O senhor Ela o senhor sugeriu. disse aqui que o senhor não Ela conhecia. pediu apoio ao Lula. O senhor disse aqui... Pediu apoio, pediu Pediu mas apoio o Lula para a apoiou. liberação das drogas. Ele Professor, apoiou. deixa eu terminar aqui. Ele Você que é apoiou. inteligente, você Até o presente sabe... momento, não. Então, Você sabe que então a ele não maconha, apoiou, né? a maconha é sustentada pelo crime. Organizado. E quando... As milícias. Famílias. Milícia é uma coisa, Famílias. crime que organizado é coordena. outra crime coisa. organizado. Bom, a milícia. maconha, e quando você Existe libera... tropa de elite 2. Professor, eu posso falar, Capitão, professor? capitão. O senhor me dá licença de eu falar, professor? Muito Vou obrigado. dar, mas O senhor você é tem muito que gentil. lembrar, né? Porque quem manda lá é as milícias da família que matou a Marielle e tal. Bom, como né? eu disse, o senhor é bom para E revista eles- de fofoca. E eles... Bom, Mas então eu tô dando dado. quando nós É entregamos dado. uma política pública que simplesmente libera o consumo da maconha, nós estamos sustentando uma cadeia produtiva que é absolutamente É assim nos Estados transgressora, Unidos? é criminosa. É assim nos Estados Unidos? Então, Você eu que sou puxa absolutamente saco dos Estados contra. Unidos, você que... Eu sou O Bolsonaro puxa saco dos Rafael, Estados Unidos? É Rafael, assim nos Estados Unidos? ele quer abrir uma revista de fofoca, Rafael. É por isso Mas que ele não, está disparando eu tô tantas sendo fofocas. sério, a pergunta é séria. Qual é a sua Os Estados Unidos têm estados que legalizaram, né? E o Bolsonaro, ele é tem esse complexo de vira-lata, né, que o Nelson Rodrigues chama de complexo Sua de vira-lata. opinião, professor. Vive só olhando para os Estados Unidos. Por Sua que ele opinião. não pega os lados positivos dos Estados Unidos, esse liberalismo do costume? Ele só quer pegar o lado trumpista dos Estados Unidos, de golpismo, de querer convulsionar a sociedade, querer essa intriga entre nós aqui, meu querido, tal, né? Sendo que quem está ganhando com a guerra do tráfico é a indústria armamentista, porque troca tiro, é policial que está morrendo, é as funerárias, né? Sendo que a maconha, né, que o Rafael falou, mas é a cannabis sativa, o nome científico, já é provado que, dependendo da quantidade que é usada, é até boa para controlar a ansiedade. O senhor está falando para né? fins medicinais. Não, e ela é forma recreativa. recreativa também. Recreativa é também. relaxante. Melhor que tomar remédio de tarja preta. Na Professor, educação mesmo, eu já... Como jornalista, eu sou obrigado a perguntar. O senhor já fumou maconha? Já fumo e uso o remédio Mas canabidiol. não é proibido fumar maconha? É proibido porque nós temos ainda num país que tem esse tipo de relação, né? Comandada ainda. E posso até ser preso igual esse Messi ali que foi preso esse dia. Esse tipo de relação que tem, infelizmente, ainda é conservadora. Por isso que eu tô aqui. Você me chamou porque você sabe que eu Claro. sou um cara mais liberal nos costumes. Não sei se você vai me chamar a polícia aqui também, porque tá bem De do lado jeito nenhum. do Bolsonaro, porque algumas pessoas dentro das instituições Forças Armadas, porque não é todos, né? Porque os 3 representantes da Força Armada não foi naquele cirquinho que o Bolsonaro Meu partido é o abriu, PJ. né? Meu partido é o PJ. todas Não as sei. experiências- Não sei. Partido dos jornalistas. Todas as E experiências. agora eu só sei o seguinte, que é melhor que tomar Rivotril e um monte de remédio tarja preta, que é o que a maioria da educação tem que tomar, para poder aguentar a pressão da ansiedade. Agora fazendo exercício, com a carga horária mais reduzida, é melhor para mim, né? Eu consigo ficar sem esses vícios. Mas todo mundo tem seu vício. Agora eu pergunto para vocês bebem bebida alcoólica? Porque bebida alcoólica faz tanto mal quanto Sim, a professor, só maconha, para deixar claro, que o senhor né? é muito bem-vindo aqui. E a E já foi liberdade, proibida a bebida alcoólica nos Estados Unidos. e a liberdade de expressão, ela vai ser dada ao senhor sempre, e a gente já tem uma relação muito boa. Então fica tranquilo, mas eu como jornalista, eu faço todas as perguntas e vou fazer para o Glauco também, porque eu perguntei para um conservador e deu um silêncio de 3 segundos, deu uma pane nele,
E ele admitiu que já usou maconha, por exemplo. Então eu tenho que perguntar, jornalisticamente eu tenho que É perguntar. que nem o Glauco, Fernando Henrique. você já Pode? usou maconha? O Fernando Henrique respondeu. Não foi você que demorou, não. Ah, Eu perguntei eu não. para um conservador em determinada ocasião. Ah, eu não Você falou na demorei, não. bucha. Você falou na bucha. E aí, Glauco, você já fumou Defendo. maconha? O Fernando Henrique Marcha da respondeu maconha. essa pergunta, Rafael, Sim. dizendo que fumou, mas não tragou. Fumou, mas não tragou. fumou, Eu não mas sei, maconha traga? Não sei. Maconha é um Não sei. cigarro. Ah, Rafael, É um para, cigarro. né? Não sei, eu de gostaria- verdade. Ô, Rafael, eu gostaria... não sabe. Professor, por Ele não gentileza. foi adolescente. Eu gostaria apenas de Mas comentar... você não respondeu a pergunta, Glauco. Sim, Obrigado. já experimentei. Já experimentou já também. experimentei. Só experimentou. Não foi uma experiência E favorável. Pô Royal? Hã? Pó Royal? Não. Não experimentei Pó Royal. Bom, deixa eu apenas comentar aqui uma passagem interessante, que todas as experiências que a civilização contemporânea teve... Mas com a aí, o Zezé de Camargo Posso- influencia ou não? Professor, o Bolsonaro? Sim. A gente já vai mudar de assunto para concluir, Glauco. Todas Pra as concluir, pra gente virar a experiências página. que a civilização contemporânea realizou na liberalização de drogas foram experiências deletérias para o tecido social. É simples, você pergunta para uma mãe, para um pai de família, quando tem um filho envolvido com drogas, você vê que, por exemplo, se for maconha, ele tem um termo científico que usa que, na realidade, ele fica apático e ele não tem o ímpeto de querer vencer e buscar e estudar e se superar. Eu não quero vencer. Tem um termo... ceder. Professor, deixa eu concluir, por gentileza. Mas eu estou aqui com Deixa eu um exemplo concluir, por empírico. gentileza. Rapidinho, pra Eu gente- estou te perguntando. E existe uma apatia que, Eu sou que apático. a pessoa é acometida. Eu sou apático. E nas experiências, na Holanda, por exemplo, Rafael, e que eles tiveram com a liberalização de drogas, inclusive hoje eles estão tendo essa ação deletéria no tecido social, tanto de degradação dos jovens, quanto de pessoas mais idosas. Então, nós temos todas as experiências e nós já sabemos o impacto disso no sistema de saúde. Porque no sistema de saúde tem uma conta muito cara que todos nós brasileiros pagamos com pessoas acometidas com enfermidades por doenças geradas pelo álcool, doenças geradas pelo fumo. E só para dizer que é um problema gravíssimo de saúde pública na Rússia, cigarro, o álcool. Cigarro. O álcool. Cigarro, cigarro e diferente álcool. da cannabis sativa. A Rússia- A forma de usar. Eu- Ele tá a tentando Rússia, sempre não, a mudar. Rússia é o Eu acho, álcool. eu acho que o ela é cigarro é muito fria. pior do que a maconha, por exemplo. lógico. Na opinião minha. Aí, viu? A questão é, porque você ele não tem, tem uma estudo. substância Ele que tá fazendo já isso está aqui. aberta. É o já tá THC, o comercializada. CBD, depende da... Ok. Tem o ômega 3.